E eu acho também que você é dona de um posicionamento muito forte, né? Inclusive, esse é o tema do podcast, porque a gente quer saber por trás da sua cabeça, na verdade, dentro da sua cabeça, o que acontece. E como que você se apaixonou por essa parte de brand, de posicionamento? Como que foi isso pra você? Como foi essa construção? E como é pra você também se expor? Porque igual você falou assim, o Instagram da Moving começou como ali um diário. Não sei se você considera como um diário, mas tipo assim, começou pra eu poder canalizar minha energia, né? Na verdade. Isso. Como que foi isso pra você, Então, eu sinto que desde o começo, o meu posicionamento, ele não era intencional, obviamente, mas ele era muito autêntico. Então, eu sempre me permiti falar tudo que eu queria falar. Então, eu me permitia falar os meus palavrões, eu permitia falar as minhas verdades. E eu vi que isso começou a gerar muita identificação. E foi quando eu falei, caramba, a melhor estratégia hoje é você ser você, assim, basicamente. E quando você... E eu acho que hoje, o que eu considero um posicionamento realmente estratégico e intencional é você ser você intencionalmente. Porque as pessoas, elas colocam intencional antes de você ser você. Então ela fala, seja intencional. E aí você se modifica inteira para tentar suprir um posicionamento X, ao invés de mapear quais são as minhas linhas de comunicação, como eu me comunico melhor, quais são os pontos que, por exemplo, eu sei que eu gosto de falar um palavrãozinho, então eu ponho eles na minha narrativa, porque eu sei que todo mundo gosta. Porque já tá esperando isso. Então, eu não mudo quem eu sou. Eu mapeio quem eu sou e, intencionalmente, eu adiciono isso na minha comunicação, no meu posicionamento. Então, eu vou mapeando a minha personalidade e vou trazendo ela com uma ênfase maior, uma pontuação maior. E eu consigo construir esse posicionamento que eu considero único. Porque as pessoas, elas moldam a si e acham que isso é ser intencional. Não, eu vou ser intencional falando assim, falando desse jeito. Só que aí você anula as suas características da sua personalidade. Então, às vezes, você é uma pessoa que fala super rápido e fala alto, papá, e aí você ouve alguém falar que você tem que falar pausadamente. E aí você se muda. Oi, tudo bem? E aí você anula a sua melhor característica de comunicação. Então, eu sei que eu não falo devagar. Vou me moldar? Não, eu vou me lapidar para falar rápido e ser entendida, e ser objetiva, e poder falar com uma oratória melhor. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu fui melhorando e fui entendendo também, que posicionamento é fruto de você ser você de forma extremamente intencional. E eu considero que posicionamento, ele tá embutido em tudo que a gente faz. Então, na construção de um movimento, na construção de uma comunidade, que é o que eu estudo desde o comecinho da Moving, e vocês vão ficar chocadas o porquê que eu comecei a estudar construção de comunidade. Posso contar esse babado? Por favor. Lembra que eu falei pra vocês, e aí vocês vão entender a parte do posicionamento, lembra que eu falei pra vocês que o primeiro infoproduto eu vendi pela Wix? Sim. Então, junho de 2019, a Moving tinha 30 mil seguidores. E elas perguntavam, nossa, como que você cresceu tão rápido? Porque 30 mil seguidores em 2019 era assim, uou, né? E aí, eu falei assim, olha, eu vou fazer um e-book com todas as coisas que hoje eu aplico nos meus clientes, que eu apliquei na Moving Girls, de redes sociais. E eu fiz uma live. Eu não sabia o que eu tava fazendo, mas eu sabia que eu tinha que fazer um e-book, então eu era designer, eu mesma fiz. Eu sabia que eu tinha coisas pra ensinar, então na comunicação, em rituais que eu tava fazendo, mas eu não sabia muito bem que isso era construção de comunidade. Mas eu sabia que elas se movimentavam muito. E aí eu fiz esse e-book. E pus pra vender na Wix, que era onde eu conhecia. Só que eu não sabia que no Wix tem duas formas de pagamento. O Wix Payments e o PagSeguro. Tudo que vai pelo Wix Payments precisa ser um produto físico. Porque se eles não identificarem que foi enviado algo, eles dão dinheiro de volta para quem comprou. E eu tinha vendido um infoproduto. E aí metade, acho que uns 5, 6 mil reais tinha sido processado pelo Wix Payments. Maravilha, vendi 30 mil reais, assim, sem tráfego. Eu nem sabia o que era tráfego, enfim. Foi muito louco. Foi uma live, elas compraram. Era 97 reais. Dias depois, o Wix retornou o dinheiro para 100 pessoas. 100 pessoas. E eu liguei pro Wix e falei, gente, please. Porque eu só falava inglês, e aí me passaram pro em português. Eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou assim, olha, o Wix Payment só processa pagamento de produtos físicos. Se a gente não identificar o número de rastreio, a gente retorna o dinheiro. Aí eu lembro que eu fiz uns stories falando, amigas, pelo amor de Deus, se vocês tiveram dinheiro devolvido pra vocês, vocês podem fazer a compra novamente pelo PagSeguro, porque o Wix... Expliquei. 99% das compras foram refeitas.
E eu fiquei assim, cara, o que é isso? Porque a gente tá acostumado, historicamente, que Brasil é lugar onde todo mundo quer tirar um proveito. Sim. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Como que um grupo de pessoas paga novamente por algo que já tá com elas, que elas, teoricamente, se não pagar, tudo bem. Porque elas já baixaram o arquivo. E aí foi a partir de então que eu comecei a entender o que era construção de comunidade. Comecei a me aprofundar, estudar de verdade isso. Fiz cursos, participei de workshops, fui atrás de conhecimento sobre construção de comunidade, de movimento, de pertencimento. E foi quando eu entendi que esse também é um posicionamento que eu queria ser adotado como modelo de negócio. Então, a partir daí, eu acho que o posicionamento, ele entra em não você se posicionar como, vou me posicionar como líder e ponto. Não, você tem que se posicionar como líder de uma comunidade, de um movimento, de um grupo de pessoas que tá te enxergando ali como uma pessoa que tá pronta para guiá-las. Isso também tem total, né, vínculo com posicionamento, porque você pode se posicionar como, eu sou expert nesse assunto e vocês me respeitem. Ou você pode falar, não, olha só, eu lidero vocês, a gente tá junto. Então, isso também entra, acho que quando você decide construir uma comunidade, você também tá definindo como será o seu posicionamento, porque aí você não fala mais eu sou, você fala nós somos. Para nós, você não é mais a coisa mais importante ali do negócio. Você passa a ser o guia que representa os valores, as bandeiras, o que aquelas pessoas elas esperam, elas almejam, o que elas gostariam de falar para o mundo. E você é o representante que fala no lugar delas para que elas possam compartilhar suas ideias. Então, eu acho que isso influencia muito o posicionamento em tudo. Não só fora da empresa, no digital, mas internamente na cultura do teu time, entendeu? Então, quando você lidera um time, que dentro do time a cultura é de comunidade também, porque são os seus primeiros clientes, são o seu time, né? Se você não vende a sua ideia, dificilmente você vai conseguir ter um time fiel ali que acredita em você. Então, eu acho que esse posicionamento, essa postura, estão integrados não só daqui para fora, mas daqui para dentro, né? E eu digo que posicionamento na internet é o posicionamento que você tem na sua vida. Então, o seu posicionamento online, ele é fruto de como você se posiciona na sua vida com todos. Com o seu time, com as pessoas, com as suas ideias, com o que você aceita, o que você não aceita. Então, dificilmente você vai conseguir construir um posicionamento autêntico e que seja sustentável se você não for a pessoa que você é na sua vida. Senão você não mantém, né? E você se torna incoerente em algum momento.